Meus amados, abra sua Bíblia, você que trouxe a palavra de Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1 da palavra do Senhor. É um texto bem conhecido. A gente vai falar sobre um milagre de uma pesca maravilhosa, mas tudo que envolve até o momento do milagre. Tudo que acontece antes de viver o milagre. Porque às vezes a gente só conta a história quando ela já está finalizada, né? A gente gosta de resultado. Quem assiste a Olimpíada aqui? É bom ver aqueles atletas, né? Campeões olímpicos. E eles vão lá, eles fazem coisas que, humanamente falando, é impossível. Eles correm numa velocidade surreal. Eles pulam alturas que, sabe, parece coisa de filme. Eles acertam no alvo de uma forma que, sabe, parece que é impossível. Só que a gente só vê e comemora o final, a conquista. Só que muitos deles se prepararam por anos para apenas viver 1 minuto de conquista de glória. Muitos deles se prepararam, sofreram, levaram o corpo deles ao extremo do sofrimento, à exaustão. Quem já foi fazer uma aula experimental de CrossFit e já deu teto preto sabe o que é isso. É você treinar a ponto de você parar e ficar tudo escuro, e quando você acorda tá todo mundo em volta abanando. É você chegar à exaustão. Você chegou ao limite do seu corpo. Esses atletas vivem isso porque eles desejam esse momento de glória. Então a gente está muito acostumado a ver só o resultado. Mas existe todo um preço, existe todo um contexto para que aquilo aconteça. Vamos ver o que diz a palavra? Versículo 1 do capítulo 5 de Lucas diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lança as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, a ponto das redes quase se romperem. Amém? A gente vê a conquista, que é a pesca. A gente imagina, né? Se a gente fechar os olhos, a gente imagina as redes cheias de peixe, sabe, quase se rompendo, e a gente pensa no milagre. Mas para que isso acontecesse, para que ele vivesse o milagre, teve todo um contexto anterior. A Bíblia fala que Jesus estava ensinando na praia. Jesus estava trabalhando, Jesus estava exercendo o seu chamado. Ele estava transmitindo a palavra de Deus. E uma grande multidão se juntou para ouvir Jesus. Meu irmão, entenda uma coisa: onde tiver a presença de Deus, sempre vai juntar gente. Aonde começar a ter manifestação da glória de Deus, sempre vai ter um acúmulo de pessoas, porque as pessoas estão sedentas por Deus. As pessoas estão sedentas por mais da presença dEle. As pessoas estão sentindo necessidade de um preenchimento, de um vazio que existe nelas, que só a presença de Deus pode realizar. Só que, infelizmente, na nossa correria diária, na nossa, sabe, no tumulto que é a nossa vida, muitas vezes nós
camuflamos esse vazio com coisas humanas, para a gente não sentir esse vazio tão intenso, e a gente vai deixando as coisas de Deus para depois. É tão sério isso, que a própria tecnologia está evoluindo e os aplicativos estão evoluindo para te ocupar de uma forma rápida. É a dopamina barata, é os 30 segundos do story, porque ninguém mais quer ver YouTube com vídeo de 40 minutos. As pessoas querem ver os cortes, o mais importante, aquela frase de efeito, sabe, aquela imagem que choca. E as pessoas vão fazendo os cortes e postando. Só que você já percebeu que de 30 em 30 segundos você perde 1 hora? Que de 30 em 30 segundos você perdeu às vezes 2 horas de sono, porque a gente vai para a cama e a gente leva o celular. Eu estava vendo um Reels, né? Falando que o ideal seria, um médico falando que o ideal seria que o telefone ficasse do lado de fora do quarto. Que você não levasse o telefone. E ele fala sobre a questão que tem uma... Tipo, não é radiação, mas que tem uma coisa que o telefone tem que atrapalha o sono e tudo. E ele foi explicando. Mas a gente não faz isso, a gente faz o contrário disso. A gente dorme com o telefone embaixo do travesseiro. É só eu? Estou confessando, tá, gente? É só eu que faço isso? Que vou deitar e fico passando vídeo. Às vezes, não, mas é só 30 segundos o vídeo. Mas você não vê um vídeo. Você vê 10, 15, 20. Se você assusta, você fala, gente, já vai dar meia-noite. Deixa eu dormir. E aí você desliga o celular e o sono que não vem. Aí você fica mais uma meia hora, 40 minutos, às vezes 1 hora para conseguir dormir. E a gente fala assim, nossa, eu não tenho tempo para estudar para concurso. Nossa, eu não vou entrar na faculdade não, porque eu não posso estudar, eu não consigo estudar, eu não tenho tempo. Eu não consigo ler a Bíblia toda, me dá um sono. A gente tem costume de dar desculpa. Eu lembro que, acho que foi 2 anos atrás, a gente fez um almoço lá em casa, um jantar lá em casa. E aí os pastores foram lá jantar comigo. E a Laís estava no jantar. E aí eu acho que era dia 4 ou 5 de janeiro. E aí a Laís comentou comigo, falou assim, eu fiz um propósito, eu vou ler a Bíblia 2 vezes esse ano. Aquilo foi um tapa na minha cara. Porque eu falei assim, gente, não menosprezando a Laís, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu sou pastor. E não é ser pastor há 1 ano. A minha primeira igreja eu dirigi com 19 anos de idade. Eu estou com 46. Faz conta aí para você ver. Não faz não, melhor não. Não faz não. E eu falei assim, nesses anos todos eu nunca li a Bíblia toda 2 vezes. Eu já li a Bíblia 1 vez no ano, algumas vezes. Mas a 2 vezes é desafiador. Onde ela vai arrumar tempo para fazer isso? E aí o Espírito Santo falou assim, faz também. Aí eu falei, ô Laís, por que você veio na janta? E aí eu peguei e falei, não, vou fazer. Falei com ela, porque aí o desafio era eu e ela, né? Vamos fazer, vamos. E a gente fez o propósito de ler a Bíblia 2 vezes no ano. Só que eu não tinha tempo. Aí o que eu fiz? Eu acordo que horas? Lembrei de uma coisa que o professor da faculdade falava. Eu não tenho tempo não, professor. Ele falava assim, você faz o quê de meia-noite às 5 da manhã? Aí eu falava, eu durmo. Ele, então pronto, você tem tempo. Aí eu comecei a botar o relógio para despertar às 4. Eu acordava 4 horas da manhã e sentava para ler a Bíblia. E eu lia a Bíblia até 5h30, 6 horas. E depois eu ia fazer exercício, depois eu ia fazer outras coisas. E eu li a Bíblia toda e mais o livro de Provérbios 3 vezes no ano. E mais uns 8 livros fora da Bíblia, que já era um outro propósito meu de leitura. Então, na verdade, o tempo a gente é que faz. Jesus escolheu ter tempo para aquela multidão. E ele estava caminhando e ensinando.
Ele não olhava se era na praia, se era no monte, se era no vale. Aonde ele estava cumprindo o seu chamado. Nós podemos cumprir o nosso chamado. A gente só tem que escolher isso. Escolhi estar aqui hoje. Mas tinha audiência, tinha compromisso, era cansativo. Eu vim para o lado de Vitória, voltei lá em Viana e vim para cá. Amanhã cedo eu tenho que estar aqui na feira trabalhando e eu escolhi estar aqui. É questão de escolha. A gente faz a escolha. Jesus escolheu servir. Jesus escolheu pregar. Jesus escolheu ministrar. Qual é a escolha que você tem feito? A gente quer viver o milagre. Mas quais as escolhas que a gente tem feito? A Bíblia fala que quando Jesus está seguindo, ministrando, uma grande multidão cerca ele. E ele precisa resolver um problema porque ele quer falar para a multidão, mas está ficando difícil. A multidão está apertando ele. Ele vê 2 barcos e ele tem uma ideia. Ele chega para um dos homens e diz assim: deixa eu usar seu barco, afasta ele um pouco da terra, para que eu possa falar com a multidão do mar. Irmãos, Pedro tinha pescado a noite toda, trabalhado a noite toda. Alguém já foi pescado e virou a noite pescando aqui? Tem algum pescador aí? Não? Queria falar para a gente fazer uma moqueca, mas não tem pescador aqui. O que acontece? Irmãos, pescar é cansativo. Principalmente naquela época. Porque hoje a tecnologia, os equipamentos são melhores. Naquela época tudo era muito mais rústico. Então Pedro tinha passado uma noite exaustiva de trabalho. Lança a rede, recolhe a rede. Lança a rede, recolhe a rede. Trabalhando a noite toda. E ele não tinha conseguido pegar nada. E aí a palavra de Deus diz que Jesus chega para ele e pede para ele trabalhar. Afasta o barco aqui, deixa eu usar o seu barco. E eles não estavam à toa. A Bíblia fala que eles estavam lavando as redes. Quer dizer, eles além de terem trabalhado a noite toda, eles estavam ocupados limpando os equipamentos para ir para casa. Irmãos, às vezes a gente quer viver o milagre, mas a gente não quer fazer aquilo que Jesus pede para a gente fazer. A gente não quer fazer o que é necessário para o nosso milagre acontecer. É aquela história da pessoa que quer perder peso e fala assim: eu quero perder peso, mas eu não quero parar de comer. Não, comer é bom demais. Ou então fala assim: eu quero perder peso, mas eu não me dou com exercício. Aí vai tomar na canetinha, né? É Ozempic, é Monjaro, é não sei o quê, não sei o quê. É questão de decisão, de escolha. Jesus chegou e fez um pedido. Você está disposto a fazer aquilo que Jesus pediu para você? Para viver o seu milagre? Disposição. Será que você tem disposição? Para se posicionar de acordo com aquilo que Jesus quer de você? Porque a gente sempre sabe o que a gente quer de Jesus. Se eu falar assim, vamos escrever 10 sonhos. Você consegue pensar em 10 sonhos assim, 10 coisas que você quer de Jesus. Irmão, fazer lista de coisas que a gente quer é a coisa mais maravilhosa que tem. É fácil. Sabe, a gente começa a pensar, não, eu quero isso, eu quero isso, eu quero... Agora, se você falar assim, 10 coisas que Jesus quer de mim. Você já parou para fazer uma lista assim? O que Jesus quer de mim? O que Ele espera de mim? Ele pagou um alto preço para que eu pudesse ter acesso ao Pai. A salvação, ela é de graça. Pela graça nós somos salvos. Mas qual é o preço para o nosso milagre? A obediência é o primeiro deles. Obedecer sem questionar. Irmãos, a palavra de Deus, ela fala que Jesus pediu a Pedro e Pedro atendeu prontamente. A Bíblia não fala que Pedro questionou, a Bíblia não fala que Pedro tentou argumentar, que Pedro tentou se esquivar. Ele atende ao pedido de Jesus. E Jesus ministra a multidão usando o barco de Pedro.
Quando ele termina de pregar, ele fala assim: leva o barco para o fundo e lança a rede no mar para pescar. Irmãos, é aqui que começa, se eu pudesse falar assim, a mensagem começa agora. Por quê? Pedro, ele tinha experiência de pesca. Ele era dono de barco de pesca. Ele não era um pescador eventual. Ele não era um cara que... eu acho legal pescar. Por exemplo, eu acho legal pescar. Tem um amigo meu que tem um sítio, tem uma lagoa lá. Eventualmente eu vou na casa dele, ele tem vara, tem as coisas lá, a gente pesca. Pega 1, 2 peixes, aí vai, frita lá, come, pronto. É legal pescar. Mas eu sou pescador? Não. Eu tenho experiência de pesca? Não. Se alguém chegar e falar assim, tá chovendo, caindo numa tromba d'água, Gil, vamos pescar? Eu não entendo de pesca. Talvez seja legal pescar na chuva. Ou então, tá um sol de rachar aqui, vão pescar? Eu não sei se peixe gosta de... vai beliscar lá no sol forte. Eu não sei se é melhor pescar de manhã, se é melhor pescar à tarde, eu não sei se é melhor pescar à noite, eu não sei o horário de pesca. Pedro sabia. Tanto sabia que eles foram pescar de noite. Eles estavam pescando quando Jesus chegou, sim ou não? Não. Eles estavam lavando as redes, porque passaram a noite pescando e nada pegaram. Então, se ele é o especialista em pesca e não eu, qual é o melhor horário para pescar? De noite. Sim ou não? Ele passou a noite pescando, tentando pescar. Ele era especialista, era dono de barco, vivia da pesca. Ele sabia o que era melhor. E estava dando tudo errado. Tem horas que a gente tem que se esvaziar do nosso conhecimento para viver a prosperidade que Deus tem para nós. Tem hora que a gente tem que, se permitir apenas obedecer a direção que Deus está dando, para a gente viver o sobrenatural de Deus. Pedro estava ali, ele tinha o direito de virar para Jesus e falar assim: Senhor, com todo respeito, mestre, o Senhor falou muito bonito para a multidão, o Senhor conhece bem as palavras, o Senhor falou aí, inclusive, o sermão muito bonito, mas de pesca quem entende sou eu. Eu estou cansado, cara, passei a noite inteira trabalhando, não peguei nada. Você quer que agora, com sol, esse horário o peixe não cai na rede. Eu não vou ir para o mar agora, não. Vou me deslocar lá para o fundo. Lavei as redes, estão limpas. Estou pronto para ir para casa, descansar. Você quer que eu suje as redes de novo? Jogar a rede lá? Mas foi isso que Pedro fez? Não. Ele falou assim: pesquei a noite toda, não peguei nada. Mas sobre a sua palavra, eu vou lançar as redes de novo. Irmão, se a gente entendesse como que é importante obedecer à voz de Deus, e o que a gente vai viver quando a gente obedecer à voz de Deus, você não tem noção do que acontecerá na sua vida financeira, profissional, familiar, espiritual, simplesmente por você ouvir e obedecer à voz de Deus. Porque ouvir a gente está ouvindo. O difícil está sendo obedecer. Ouvir, todo dia Deus fala com a gente. Pastor, mas como que Deus fala? Ele fala através de um louvor, ele fala através de uma mensagem, ele fala através de um irmão, de um convite para um culto, de um convite para uma conferência. Deus está preparando tudo para você. Só falta você fazer a sua parte. Obedecer à voz de Deus. A gente quer viver o milagre, mas a gente não quer obedecer. Irmãos, tem horas que a gente tem que se esvaziar do que a gente tem de conhecimento, do que a gente acha que é certo. Quer ver um exemplo? Josué era um guerreiro. Ele substituiu Moisés. Moisés, ele era, um homem culto, estudado, preparado. Mas Josué era um homem de guerra. Era um servo, mas acostumado a guerrear. Tanto que quando Moisés está no monte, Israel está guerreando, Arão e Hur ficam segurando a mão dele.
Mas quem é que está lá embaixo guerreando, comandando o exército lá para guerrear? Josué. Josué está lá embaixo e ele está lá em cima, orando. Josué, então, é homem de guerra. É homem que Deus levantou para ser o sucessor de Moisés, mas que era um homem diferente do chamado. Moisés foi chamado para escrever, Moisés foi chamado para liderar, Moisés foi chamado para ser a voz de Deus para o povo de Israel. E ele tinha tido até todo um preparo para isso. Ele estudou nas melhores escolas do Egito, ele se preparou para isso. Josué foi treinado para a guerra, para ser um líder guerreiro, porque ele ia suceder Moisés na hora da conquista da terra. E aí o que Deus faz? Na primeira cidade, vou usar meu maior guerreiro, vou usar Josué. Josué, prepara o povo. Josué já pega a espada. Não, estamos todo mundo pronto, Jesus. O que é para fazer? Vocês vão andar. Não, mas pera aí, a gente não vai bater, a gente não vai fazer. Não, vocês vão marchar. Dá uma volta. Descansa. Mas primeiro você dá mais uma volta. Descansa. Dá mais uma volta. Descansa. Aí eu fico imaginando Josué desesperado. Porque humanamente falando, o que ele queria fazer era usar aquilo que ele sabia, que era guerrear. Talvez ele já tinha montado uma estratégia na cabeça dele de como tentar alcançar as muralhas, como tentar invadir. E Deus dá mais uma volta. Dá mais uma volta. Dá mais uma volta. 6 dias dando volta. No 7º dia. E agora, Deus? Agora a gente vai lutar? Não. Agora vocês vão dar 7 voltas. No 7º dia vocês vão dar 7 voltas. E após a 7ª volta, vocês vão tocar a trombeta e vocês vão gritar. Mas desde quando o grito resolve o problema? Desde quando o grito vai, sabe, fazer a guerra? A gente vai ganhar a guerra gritando? Apenas obedece, Josué. Dá 7 voltas, toca a trombeta e grita. A muralha cai. Eles conquistam a cidade. Obediência gera bênção. Obediência gera milagre. Obedecer só vai te levar para um lugar. O lugar da glória de Deus. Para o plano perfeito de Deus para a sua vida. Mas obedecer à voz do Senhor. Pedro obedeceu e viveu o grande milagre. Porque ele lançou as redes sobre a palavra de Deus, a palavra de Jesus. E as redes se encheram tanto que elas estavam quase partindo. Tem horas que a gente tem que esquecer, sabe? Por mais que a gente se preparou, estudou, tem hora que a gente tem que esquecer um pouco daquilo que a gente sabe para viver a sabedoria de Deus na nossa vida. Quando a Bíblia fala assim, é necessário que ele cresça e eu diminua. Quando você transmite o seu conhecimento, quem está crescendo? Eu não estou falando que você tem que se emburrecer, desculpa a expressão. Eu não estou falando que você tem que esquecer tudo que você tem de qualidade, tudo que você se preparou, não estou falando isso. Eu só estou falando que o que tem que sobressair na sua vida é a presença de Deus. O que tem que sobressair em você é o brilho do Espírito Santo. Quando você está aqui na frente ministrando, quando você está falando com alguém, quando você está... É a presença de Deus que faz a diferença. Por mais que você seja inteligente, que você fale bem, que você tenha cultura, o que vai fazer assim o milagre acontecer e as pessoas terem vontade de se aproximar de Deus é a presença do Senhor na sua vida. É você cumprir o propósito dele. Quando a gente falou que quando eu creio no impossível, eu vivo o improvável, Pedro, ele creu no impossível. Pescar de dia, depois de ter pescado a noite toda. Ir lá, fazer uma tentativa depois de ter tentado a noite toda. Ele simplesmente creu no impossível e viveu o improvável. Josué creu no impossível, a gente citou ele, e viveu o improvável, que foi a vitória. O que está precisando acontecer na nossa vida
para a gente viver o improvável. É começar a crer no impossível. Começar a acreditar que Deus está agindo na nossa vida independente do que está acontecendo. Sabe, é mudar o que sai da nossa boca. Lembra lá do começo da mensagem, lá atrás, antes de eu falar o tema? Eu aprendi, nesses 46 anos de vida, a dar glória a Deus por tudo. Até pelo que dá errado. Porque eu não sei, mas o meu Deus sabe. Vou contar uma coisa para vocês. Domingo passado agora, eu fui fazer uma corrida. Heróis do Fogo. A gente às vezes inventa umas coisas assim meio loucas, né? A Mônica fala que ela só vai, né? Eu invento e ela vai, junto comigo. E a corrida ela ia largar do Batalhão dos Bombeiros, ali embaixo da Terceira Ponte. A gente ia cruzar para Vila Velha, passar pela Terceira Ponte correndo, e ir para a prainha de Vila Velha. A chegada era na prainha. Então você vai para um lugar para chegar, a largada num lugar e a chegada em outro. E aí eu falei com ela, vamos com o carro, a gente sai mais cedo, deixa o carro em Vila Velha, desce de Uber para Vitória, quando terminar a corrida, o nosso carro está lá, a gente pega e vai embora. Sempre faço isso. Cheguei lá em Vila Velha, deixei meu carro, estacionei, tirei o controle do alarme, botei a chave debaixo do tapete e fui para Vitória, de Uber. Na hora da largada lá, aquela tumulto da largada, que eu boto a mão no bolso, cadê o controle do carro? Falei, Mônica, eu perdi o controle. Ela falou, não acredito. Aí começou no meio daquela multidão procurar. Aí fui na organização, procurei nada. Em resumo, não achei. Aí eu falei, Mônica, vamos embora, vamos correr. Se alguém achou, vai entregar lá do outro lado e a gente pega. Corremos. Cheguei lá, procurei, não achei. Aí a Mônica, será que não está no Uber? Vamos ligar pro aplicativo lá. Aí colocamos uma mensagem no aplicativo, o motorista respondeu que tinha encontrado um objeto. Eu, pronto, resolvido. Aí ficamos esperando mais de 1 hora, nada do motorista, não conseguimos contato com ele, foi muito difícil. Por final eu chamei um chaveiro, o cara abriu meu carro, peguei a chave e fui embora. E aí a gente indo embora, eu e a minha esposa, a gente tinha terminado a corrida em meia hora, mais ou menos, a gente terminou, 40 minutos. A gente ficou mais de 1h30 tentando resolver o negócio do carro. Então a gente foi para casa mais tarde do que o normal, e a gente tinha um compromisso, que a gente ia fazer um churrasco no domingo, a gente tinha compromisso. E atrasou tudo, ficou tudo muito justinho os horários. E eu indo embora com ela, nossa, é minha última corrida. Não, porque depois disso, não sei o que, reclamando. Eu falei assim, amor, glória a Deus, porque a gente perdeu a chave. Ela falou, por que você está falando isso? Eu falei assim, porque eu não sei o que teria acontecido com a gente se a gente tivesse saído no horário certo daqui. Porque eu não sei se isso não é um livramento de Deus. Porque eu não sei se isso é Deus me ensinando algo. Porque eu não sei. Então, por não saber, eu prefiro glorificar e agradecer a Deus. Agradeço porque eu tenho uma chave para perder. Porque eu tenho um carro para ter que chamar um chaveiro para abrir. Porque eu tenho dinheiro para pagar o chaveiro para abrir meu carro. Eu glorifico a Deus por tudo isso. Então, assim, você entende que quando você começa a olhar a sua vida por uma outra ótica, você não vai reclamar e a sua boca vai sair palavras de bênção e não de maldição? E você vai começar a viver melhor. Eu aprendi isso, gente. Furou um pneu. Tem gente que vai xingar, reclamar, sabe? Eu dou glória a Deus. Eu não sei se aquilo não é um atraso que Deus está permitindo acontecer para evitar um acidente, um problema maior. Então eu troco o pneu, sabe? Dando glória a Deus. Eu vivo cada coisa dando glória a Deus. Eu vou falar uma coisa assim, é interessante falar sobre morte, né? Eu perdi minha mãe há pouco tempo. E tem gente que quando a gente fala sobre isso, muda assim, não sabe como lidar comigo, porque eu perdi a minha mãe. E eu estou lidando com isso de uma forma muito tranquila. E eu glorifico a Deus
pela morte da minha mãe. Ele levou ela no tempo dele e da forma que ele quis. Eu não vi a minha mãe sofrer como eu já vi vários relatos de pessoas que morreram de câncer. E eu glorifico a Deus porque Ele me permitiu ter tempo e recursos para estar ao lado dela como ela precisava. Eu glorifico a Deus porque eu pude ser um filho que pôde acompanhar minha mãe nas noites, nas madrugadas. Eu perdi noites de sono com ela. Eu dormi a penúltima noite de vida dela, segurando a mão dela. São coisas que eu vou levar para a vida. E em vez de reclamar, porque minha mãe teve câncer, eu glorifico a Deus. Porque eu consigo tirar até dessa situação lições maravilhosas de Deus. Eu nunca me senti tão amado por Deus como eu me senti nesse momento da perda da minha mãe. Eu nunca me senti tão cuidado por Ele. Por cada palavra que eu ouvi, pessoas que Deus levantou para me abraçar. E assim, eu fico muito grato. Então eu tenho aprendido como que é importante a gente mudar o nosso discurso. A gente precisa aprender a agradecer mais. Quando você aprender a agradecer mais, você vai viver melhor. Porque você vai aproximar coisas boas de você. Profetiza as bênçãos na sua vida. Usa essa arma poderosa que você tem, que é a sua boca. E obedeça a voz de Deus. Porque se você obedecer a voz dele, ainda que seja improvável o que ele está pedindo, o milagre vai acontecer. Toma posse disso em nome de Jesus.